Vamos trabalhar de um tema que está inserido dentro do Pentateuco, a saber, a aliança, e especificamente acerca do Código da Aliança. Vou usar como pressuposto para a minha fala o livro do Frank Kriseman, A Torá, a partir da página de número 159, Código da Aliança, Fundamentos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando falamos em aliança é que existe uma porção dentro do Pentateuco, e essa porção é considerada a base principal para o Código da Aliança. É exatamente Êxodo 20, versículo 22, até o capítulo 23, versículo 33. O Frank Kriseman vai trabalhar 3 pontos importantes nas páginas que vão de 159 a 161. E o primeiro ponto, nesse primeiro ponto, ele trata do Código da Aliança como um documento mais antigo do que o Deuteronômio. E para ele, um desses pontos que ele defende é que esse documento é o mais antigo, né? São constatações que o Frank Kriseman traz para o Código da Aliança. Ele especifica de que as questões ou as fundamentações parenéticas das leis sejam consideradas da fonte deuteronomista. Por parenético, você deve considerar que são instruções ou discursos morais. O segundo ponto que ele trata na página 159 ainda é que o Código da Aliança evoca características do direito bíblico e da Torá de forma diferenciada, ou seja, essas características são diferenciadas do Código bíblico e da Torá. Quando falo em Código bíblico, falo do direito bíblico, utilizado inclusive pelo direito canônico. Bom, a partir da página 160, então ele aborda o terceiro ponto, que é a questão das sentenças jurídicas, as formulações dos mandamentos, e ele vai separando as camadas, vamos assim dizer. Por exemplo, frases casuísticas, capítulo 21, versículo 18 em diante. Ele vai falar das frases de proibições, mandamentos, capítulo 22, 28b, 30a, 23, 10 e 14. Para isso, Frank Kriseman defende que a arrumação desses documentos mostra um discurso divino e dominante. Por exemplo, o capítulo 20, versículo 22 e sequência. Mas também ali nós temos partes que são discursos sobre Deus. Ao mesmo tempo que tem um discurso divino dominante, tem também os discursos sobre Deus. Nesse terceiro ponto ainda, ele vai dizer que no Código da Aliança define-se toda a compreensão do surgimento e da essência da base sustentadora da Torá. Isso é importante porque a partir desta afirmação ele vai descrever o lugar histórico do Código da Aliança. Ele começa dizendo que o Código da Aliança pressupõe uma sociedade agrária. E uma pergunta, um questionamento que eu quero deixar acerca deste texto, especificamente na página 161,
seria possível datar o Código da Aliança na época da monarquia em Israel? Que essa é uma defesa feita por um autor citado por Frank Kriseman. Especificamente com figuras isoladas como Josafá ou Manassés e por aí vai. Na página 62 e 63 há uma série de afirmações para descompor uma unidade literária dentro do Pentateuco, especificamente o Código da Aliança. Ele vai dizer que códigos centrais e repetições do Código da Aliança, por exemplo, a lei dos escravos, o direito dos estrangeiros, a expressão gerim em hebraico, não podem ser localizados num período pré-estatal. O que ele está querendo dizer é que essa parte do Pentateuco provavelmente foi escrito numa época mais tardia do que se costuma pensar, principalmente na teologia mais ortodoxa. E ele especula que é possível datar o Código da Aliança numa época entre o início da monarquia e a escrita de Deuteronômio, que ele vai colocar mais para frente, próximo ali ao exílio babilônico. Depois, na página 163, ele vai falar das camadas literárias e da sua composição. Vai afirmar que o Código da Aliança sempre foi o ponto de partida para a pergunta pelas formas mais antigas, ou talvez a mais antiga do direito israelita. Logo, ele vai usar um autor, o Alt, e vai descrever que esse autor acreditava que o Código da Aliança tinha duas formas típicas do direito. Lembrando que é um direito mesopotâmico, de códigos mesopotâmicos, por exemplo, o Código de Hammurabi. Essas duas formas típicas de direito são descritas por ele como direito apodítico e direito casuístico. Apodítico, você deve remeter à lógica, a algo que convence, por isso apodítico. Dentro de uma caracterização popular israelita e relacionado com a fé já vista, lembrando da teoria de Wellhausen sobre a teoria das fontes, né? Então ele propõe ou supõe camadas literárias, uma formulação tardia e com camadas literárias. As fontes do Código da Aliança, ele vai dizer, são afirmadas através da separação em diferentes tipos de direito. Claro, ele vai... É como se ele dissesse que ali nós temos um mosaico com várias regras, com várias formulações parenéticas. Na página 164, ele vai falar sobre a compreensão do Código da Aliança como uma unidade de compilação intencional e organizada é quase que impossível. Vai discorrer sobre isso na página 165 e vai trazer uma visão de Halbe, que é uma visão de que há um centro da composição no Pentateuco, especificamente no Código da Aliança, em Êxodo 22, 19. E em torno desse centro encontra-se uma moldura interna, por exemplo, capítulo 21, versículo 12 a 22 e capítulo 22, 20 até o capítulo 23, versículo de número 9. É a partir dessas camadas que ele chama de moldura que é montada o Código da Aliança a partir de combinações de fonte
com pouco material da fonte sacerdotal e muito da fonte já vista. Depois ele vai falar nas últimas 3 páginas desse capítulo, especificamente não do capítulo, mas das páginas 163 a 166 a 169, ele vai falar das leis casuísticas, vai falar da primazia do direito divino e do direito profano. Por quê? Porque para o redator final, segundo Frank Tillman, deveria haver uma lei que combinasse uma regulação onde o sucerano ele pudesse fazer com que o seu vassalo entendesse o seu lugar. Ou seja, uma lei divina que implicasse em obediência na história. Bom, ele vai tratar também de como isso pode ser observado. Por exemplo, há versículos redigidos na segunda pessoa do plural. Há versículos escritos somente na primeira pessoa, como alguém que emite ordens. Bom, e aí ele vai trazer um texto, né? O texto de Êxodo 34, versículo 11 a 26, mostrando as suas camadas e dizendo que esse texto ocupa um lugar privilegiado no direito veterotestamentário, ou seja, é o único que contém exclusivamente prescrições cultual-religiosas. E isso é importante porque, do ponto de vista narrativo, ele está em concorrência com o Decálogo de Êxodo 20. E aí basta você dar uma conferida lá e ele vai qualificar então esse texto como um material deuteronômico. À primeira vista, o texto dá a impressão de ser uma grande confusão, diz Frank Kriseman. Em parte temos o discurso divino, por exemplo, versículos 11, 18, 19, 20, 24 e 25. Outras passagens falam de Deus na terceira pessoa, versículo 14, 23, 24b, 26a e por aí vai. Há uma alocação inicial formulada na segunda pessoa do singular. Por exemplo, versículo 13. Porém, temos a segunda pessoa do plural. Os habitantes da terra falam no singular. E há uma especulação acerca dessas camadas. E vale a pena você depois pesquisar. Algumas interpretações, principalmente a mais ortodoxa, ele diz que pode ser rejeitada porque ele considera inadequado pensar numa estrutura geral do texto, ou seja, ele prefere ver uma coxa de retalho no texto em função de afirmações isoladas, pontos isolados, camadas isoladas. O Frank Kriseman faz uma crítica à teologia e à interpretação do Pentateuco, a teologia ortodoxa, a leitura é ortodoxa. É claro que nós precisamos pensar se essas teorias têm lugar, né? Porque a leitura que ele faz é uma leitura da história social da lei, do Pentateuco. Nesse caso, especificamente, da fonte primária da aliança ou o código da aliança. Nenhuma dessas teorias foram comprovadas. Assim como ele
desconfia de uma leitura do texto unificado, também podemos desconfiar da repatriação dos níveis redacionais, das várias camadas que são suposições, como toda teoria pode supor. Mas veja, o documento único é a única fonte de pesquisa, tanto para o pesquisador da histórico-gramatical, como aquele que faz uma leitura histórico-social da lei. O documento é único. Podemos especular, mas não podemos afirmar que há níveis redacionais numa estrutura montada por quem quer que seja. Respeito quem pensa assim, inclusive Frank Kriseman, e acho importantíssima a leitura da sua obra, porque aqui dentro você tem a ajuda das mais diversas, a nível acadêmico, do mais excelente para a compreensão do Pentateuco. Porém, é preciso cautela. Ao estudar a Bíblia, ao estudar o Pentateuco, precisamos também lembrar que há uma dimensão chamada dimensão da fé, que alguns não acreditam, também respeitam, mas que aqueles que acreditam não abrem mão do elemento da fé, e nesse caso o Código da Aliança foi transferido de Deus para o escritor do Pentateuco, e especificamente a porção chamada Código da Aliança.